suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nele. Olá, bom dia! Mais uma vez estamos aqui para desfrutar da palavra, para desfrutar dos provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Provérbios 26, 26. Temos como título: Só a vida de Deus transforma. Esse texto é da autoria do irmão Pedro Dong, da editora Árvore da Vida, do livro Dias Mais Sábios. O contexto do provérbio de hoje é sobre alguém que está aborrecido, porém dissimula com os lábios e encobre em seu íntimo o engano. Não se deve confiar em suas palavras suaves, pois possui 7 abominações em seu coração. Espiritualmente, não significa reprimir o sentimento interior para manter as aparências de bondade e amabilidade. Paulo desengana as pessoas com relação ao ascetismo, que são preceitos e doutrinas de homens, usando técnicas de não manusear ou provar ou tocar em qualquer coisa que desperte a sensualidade. Todavia, são ordenanças que não mudam o interior das pessoas e elas, com o uso, se destroem. Sem falar que não tem valor algum contra a lascívia. Colossenses 2, 20 e 23. A única coisa que realmente muda um homem é a vida santa de Deus em seu interior. Se você andar no Espírito, jamais satisfará a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Pura verdade, irmãs, que a única coisa que realmente muda um homem é a vida santa de Deus em seu interior. Se você andar no Espírito, jamais satisfará a concupiscência da carne. A gente encontra esses versículos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Até amanhã com mais provérbios. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Levantar antes de qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Hoje irei ler a semana 2 do sábado e o ler com oração é: Este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. O título da mensagem de hoje é: O homem, o centro e o propósito da criação de Deus. No 6º dia, além dos animais, Deus também criou o mais importante de suas criaturas, o homem. Gênesis 1, 26 a 27. Finalmente, no final do 6º dia, Deus criou o homem, o centro de sua criação. Ainda que os cientistas não concordem com isso, os céus existem para que a terra exista. A terra existe para que a criação do homem e o homem existe para fazer a vontade de Deus. Por isso, é compreensível a importância do homem para Deus. É por meio do homem que Deus fará com que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isto é, o homem cumprirá o propósito de Deus de fazer com que todas as coisas estejam sujeitas a Cristo. Por isso, o Evangelho do Reino precisa ser pregado para que as pessoas se permitam ser encabeçadas por Cristo, pois muitas ainda não têm ciência disso. Recentemente, almoçando com parentes, isso me tornou ainda mais claro.
Na ocasião, comentei sobre como Deus tem abençoado a igreja e realizado uma obra extraordinária no meio de nossos adolescentes. Os adolescentes com quem o mundo não sabe lidar nem tem capacidade para isso. Foram milagrosamente energizados pelo Senhor, por causa da simplicidade deles e do amor à palavra. Eles têm sido usados por Deus para fortalecer as igrejas, formando um grande exército junto aos capitães e intendentes. Afirmei que nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. Quando eu disse à pessoa com quem conversava que a vontade de Deus é que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, apesar de ter instrução cristã, essa pessoa discordou e disse que não, pois Cristo é a cabeça, que está lá em cima, sobre todas as coisas. Então, eu disse que Cristo está realmente lá em cima. Deus o ressuscitou, o fez sentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todas as coisas, e todas as coisas estão embaixo dos seus pés. Isso é indiscutível. Doutrinariamente está correto, porém indaguei. Será que todas as coisas lhe estão sujeitas? Hebreus 2:8. Estar debaixo dele é uma coisa, ser sujeito a ele é outra. Então completei. Talvez nem eu nem você estejamos totalmente sujeitos a Cristo. Será que, em algumas ocasiões, nossas próprias vontades e opiniões ainda não prevalecem? Então essa pessoa concordou comigo. Nosso trabalho é este. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para que Cristo esteja não só acima de todas as coisas, mas as sujeite. Começando por mim e por você. Isso é possível por meio de sua palavra. O homem foi criado para dominar por Deus. Gênesis 1:26, para estabelecer o governo de Deus. Mas, antes disso, ele foi feito à sua imagem e semelhança. Note que, para criar a luz, Deus disse, haja luz, e houve luz. Para criar o firmamento, disse, haja firmamento, e houve firmamento. Faltava a terra, e ele disse, apareça a porção seca, e assim se fez. Mas, para criar o homem, o assunto é tão sério que houve comunhão entre a Trindade divina, dizendo, façamos o homem à semelhança e imagem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porém, como saber qual é a imagem de Deus, se ninguém jamais o viu? Disse o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é que o revelou. Ninguém vê a imagem de Deus, Pai, ou sequer consegue aproximar-se dele. Mas o Filho unigênito, o que está no seio do Pai, o revelou. Então Cristo é a imagem de Deus. Paulo reforça essa verdade quando, referindo-se a Jesus Cristo, diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De acordo com Gênesis, Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. Sabe qual é a diferença entre imagem e semelhança? Muitas pessoas não sabem essa diferença e acreditam que seja a mesma coisa. Contudo, a imagem é algo mais profundo. Deus nos criou com uma alma formada de mente, emoção e vontade. E essas também são as características inerentes à alma de Cristo. Deus nos criou com emoção para amar e para nos aborrecer, porque Ele tem a faculdade de ter mais tais sentimentos. Fomos criados com essa imagem, porque ela é a imagem de Deus, cujo objetivo
Ao nos criar assim, é encher-nos consigo mesmo. A semelhança, no entanto, é a configuração, a forma exterior. Em Gênesis 18, são-nos apresentadas a imagem e a semelhança de Deus. Essa passagem deixa claro que o próprio Senhor apareceu a Abraão na figura de um homem. E aquele homem tinha imagem e semelhança. Note que o primeiro versículo diz: apareceu o Senhor a Abraão, mas o segundo diz: Abraão viu 3 homens. Então, dentre os 3 homens, um deles era o Senhor. E mais, tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Isso porque ele iria destruir Sodoma, e Ló, sobrinho de Abraão, estava lá. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Em Gênesis 19, lemos: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra. Observe que os 2 que acompanhavam o Senhor também vieram em forma humana. Quando esses 2 foram para Sodoma, Abraão permaneceu na presença do Senhor e naquela ocasião intercedeu junto a ele por Ló, para que não fosse destruído. Se a imagem de Deus é Cristo, então Cristo veio ao encontro de Abraão em forma humana. Depois disso, Cristo veio aqui, muito tempo depois de Abraão, novamente com forma humana. E foi assim que ele se entregou como sacrifício a Deus, a fim de redimir o homem pecador. Na cruz, Jesus, em forma de homem, por seu sangue, realizou a eterna redenção, pelo Espírito Eterno. Assim mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, para purificar nossa consciência de obras mortas, a fim de servirmos ao Deus vivo. Deus criou o homem à sua imagem para que este exercesse domínio sobre a terra. Reiteramos, portanto, que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, com o propósito de restabelecer o governo de Deus na terra. A grande questão é: o que estamos fazendo para cumprir essa vontade? O mundo luta contra Deus, porque seu inimigo estabeleceu um domínio, mas estamos aqui para batalhar a fim de que o governo de Deus seja definitivamente estabelecido na terra. Foi para esse propósito que ele criou o homem no 6º dia da criação. Jesus é o Senhor. Vamos fazer a imersão no sábado. E hoje vai ser assim, hein? Bem facinho! Ouçam bem, ó! Vou comer da árvore da vida. 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 Junto com vocês agora, hein? Vamos lá, agora. Vou comer da árvore da vida. 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 Amém.
sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, feliz sábado! É sábado e nós estamos no descanso, servindo ao Senhor com alegria, né? E lançando toda a nossa ansiedade para o Senhor, e assim a gente desfruta, né? E o Senhor trabalha no nosso coração. É isso aí, deixa o Senhor trabalhar. Vamos deixar o Senhor trabalhar em nós, transformando-nos, né? Conformando-nos à sua imagem. Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque chegamos até aqui neste sábado. Senhor, tantas foram as lutas, também foram muitas as vitórias. E nós perseveramos, não segundo a nossa força, por causa da nossa capacidade, mas porque nós dependemos do Senhor para tudo. E o Senhor foi conosco essa semana, mais uma vitória, mais uma semana, mais perto do Senhor, graças a Deus. Abençoe todas as irmãs, Senhor, livra-nos de qualquer ansiedade, Senhor, venha suprir as nossas necessidades. Senhor, cuida de cada uma das nossas irmãs. Senhor, que nenhuma de nós se perca, que o Senhor possa contar conosco até a sua volta, nós possamos estar firmes e unidas neste mesmo propósito de trazer o Senhor de volta. Amém! Ó Senhor Jesus, vamos levantar, vamos nos unir para desfrutar do Senhor. O Senhor volte logo. Vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, né? Bem, irmãs, nós vamos ler Ezequiel. E eu quero falar para vocês um pouco sobre esse profeta. Estou usando a Bíblia King James para contar para vocês um pouquinho sobre esse livro. Ele contém profecias divinamente inspiradas do profeta com o mesmo nome, né? Ezequiel. Essas profecias consistem em oráculos na primeira pessoa, dando ao leitor a sensação de acesso às memórias particulares de Ezequiel. Escrito primariamente para os exilados na Babilônia, as profecias enfatizam de maneira uniforme o julgamento de pecados e a promessa de esperança e salvação. Ezequiel fixou residência com um grupo de exilados judeus próximo à cidade de Nippur, junto ao rio Quedar. Vários deuses controlavam cada aspecto da vida. A principal divindade era Entil, chamada às vezes de Bel, o Senhor. Era considerado o deus do mundo terrestre e o pai de outros deuses. Nesse contexto, Deus, o Deus verdadeiro, né, apareceu a Ezequiel e o chamou para profetizar tanto julgamento como esperança. A autoria deste livro é atribuída a ele, Ezequiel. O contexto histórico: Ezequiel, filho de Buzi, estava entre os aproximadamente 10.000 cidadãos de Judá que foram deportados para a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, como a gente já viu, né? No ano 597 a 500, como nós vimos no livro de Jeremias, né? E Lamentações. Seu chamado profético lhe veio 5 anos mais tarde, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no ano 593 a.C. Ele recebeu esse chamado aos 30 anos. Né? Sabemos que 30 anos é quando os sacerdotes começavam a servir. Né? O próprio Senhor Jesus também começou o seu ministério aos 30 anos. Né? João Batista também. A idade na qual ele devia começar os seus deveres como sacerdote, segundo Números, capítulo 4, versículo 3. O último oráculo datado no livro ocorre
no 27º ano do rei Joaquim, indicando assim que o ministério de Ezequiel durou 22 ou 23 anos. O profeta viveu durante a maior crise na história de Israel, a destruição de Jerusalém e seu templo, mas o exílio dos principais cidadãos para Babilônia. Como nós vimos, Ezequiel foi deportado, né, junto com o povo que se rendeu, né, ao rei Nabucodonosor e foi para Babilônia. Agora vamos abrir nossa Bíblia e ler o capítulo 1, versículo 1. Primeira visão de Ezequiel. A visão dos 4 seres viventes. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quedar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quedar. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e eis que do norte vinha um vento tempestuoso e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio disso saía algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de ser humano. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro. Brilhavam como bronze polido. Debaixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os 4 seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma à outra. Eles não se viravam quando se moviam, cada um andava para a sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, rosto de boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Cada um andava para a sua frente. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto dos seres viventes era como um carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saía um relâmpago. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. A visão das 4 rodas. Quando eu estava olhando para os seres viventes, eis que havia uma roda no chão, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como de berilo. As 4 tinham a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando eles andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam, quando se moviam. Os aros dessas rodas eram altos e metiam medo. E nas 4 rodas, os aros estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando eles se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, eles iam, pois o espírito os impelia e as rodas se elevavam do chão juntamente com eles, porque nelas estava o espírito dos seres viventes.
Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a cabeça deles. Por debaixo do firmamento, cada ser vivente estendia as duas asas na direção do ser que lhe estava próximo, e com as outras duas asas cobriam o corpo. Quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas. Como a voz do Onipotente, um som de tumulto, como o tropel de um exército. Quando eles paravam, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a cabeça deles. Quando eles paravam, abaixavam as asas. A visão da glória divina, versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, que havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva. Assim era o resplendor ao redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. O chamado de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse: filho do homem, fique em pé, falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Versículo 9. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Capítulo 3, versículo 1. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse:
Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, na minha boca era doce como o mel. A missão do profeta disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras, porque você está sendo enviado a um povo que fala obscura, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvido a você, porque não quer dar ouvido a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua força contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como o diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Versículo 10. Ainda me disse mais, filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, disse: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas, juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado no furor do meu espírito. A mão do Senhor se fez sobre mim. Então fui até o Abibe, aos exilados que habitavam junto ao rio Quedar. E durante 7 dias assentei-me ali, perplexo, no meio deles. Termina a nossa leitura aqui no versículo 15, certo? Vamos agora a alguns comentários sobre o texto lido. Nota 1:5 diz assim: a primeira visão do profeta Ezequiel foi a dos 4 seres viventes, né? Está no versículo 5. A proeminência do número 4 na visão de Ezequiel, né, que são os 4 seres viventes, está relacionada ao costume antigo de conceber terra em 4 partes, as 4 direções: norte, sul, leste, oeste. Por Ezequiel, simbolizava a capacidade divina de controlar todo o mundo. O uso do número 4 aqui por Ezequiel simboliza a capacidade divina de controlar todo o mundo. Então, nós vemos aqui que nessa visão, esses seres viventes tinham a primeira visão de Ezequiel foi esta, a dos 4 seres viventes. Eles andavam sempre para frente, nunca voltavam para trás, sempre andando para frente. E interessante, cada um andava na sua própria frente. Esses 4 seres viventes, cada um tinha um aspecto. O primeiro tinha o aspecto de leão, para reinar, né? Eles tinham 4 rostos, né? Leão, águia, boi e homem.
né? O leão era considerado o mais feroz dos animais, né? Acho que até hoje né? Considerado o mais perigoso. Enquanto a águia era a mais magnífica das aves. O boi era o mais valioso dos animais domésticos. E também os seres humanos receberam o domínio sobre todos os seres que Deus criou. Então, nós vemos aqui, só recapitulando, né? Os rostos tinham o aspecto de leão, boi, homem e águia, certo? Cada ser tinha um par de asas. Elas eram estendidas para cima, tocando na extremidade da asa do ser adjacente. Essa característica é idêntica à do querubim sobre a arca do pacto dos santos dos santos. O querubim no Santo dos Santos também funcionava como um escabelo simbólico para o trono invisível de Deus. O caráter ardente dos seres viventes, né, que eram os carvões em brasas de fogo, faz lembrar os serafins de Isaías 6, que eram também seres alados e ardentes. O fogo estava presente na punição de Jerusalém, em Ezequiel. A expressão filho do homem ocorre aproximadamente 90 vezes no livro de Ezequiel. Ela deve ser diferenciada da mesma expressão em Daniel capítulo 7:13, onde reflete um título messiânico que foi usado no judaísmo intertestamentário e nos evangelhos. Diferentemente do uso em Daniel 7:13, o mesmo Espírito de Deus que ativava as rodas de carro em Ezequiel capítulo 1, versículo 12 a 19, também no capítulo 10, 16 a 17, e os seres viventes, agora entrou em Ezequiel. O Espírito entrou em Ezequiel e supriu-lhe força para realizar o seu ministério profético. Não está em nosso poder obedecer às ordens de Deus. Ele deve suprir a força para isso, certo? Nós não temos força para servir o Senhor. Quem nos dá essa força e nos provê isso é o próprio Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava todos os fiéis, mas vinha sobre as pessoas escolhidas temporariamente para um serviço específico. Então, o Senhor está chamando Ezequiel para ele falar a palavra ao povo, né? Ser seu porta-voz, né? O lamento ou o canto fúnebre é considerado como derivado das lamentações pesarosas entoadas nos funerais. Nós vemos esse lamento pela morte de Josias em 2 Crônicas, capítulo 35, 25. E Ezequiel lamentará mais tarde pelos príncipes de Israel. Então, no capítulo 3, versículo 7, tem uma nota que fala sobre Moisés, nota 3:7. Deus alertou Moisés de que Faraó não o ouviria. Deus disse a Isaías que o seu ministério profético só revelaria a insensibilidade espiritual de um povo corrompido. O tema da recusa de ouvir também é proeminente em Jeremias, capítulo 3, versículo 25. O comentário feito por Jesus de que um profeta recebe honra em toda parte, com exceção na sua terra natal, é análogo à experiência de Ezequiel. Mesmo havendo pouco a esperança de suscitar arrependimento, Deus ainda enviava profetas para que o povo percebesse que a sua palavra tinha estado entre eles.
Eu acho que foi lidas as principais notas. Amanhã a gente pode completar um pouco mais aí os nossos comentários. Fiquem com a irmã Lene, que traz a continuidade da leitura bíblica. Fica com a gente, tá? E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. É domingo, hein? Mas nós vamos estar aqui. Amém? Jesus é o Senhor. Até lá. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Vamos continuar com a segunda parte da leitura bíblica, seguindo o roteiro em um ano, iniciando com Salmos, capítulo 104, versículos do 1 até o 23, Provérbios, capítulo 26, versículos 24, 25 e 26, e a carta aos Hebreus, capítulo 3, iniciando com Salmos que fala assim: Louvor ao Deus Criador. Esse salmo fala da criação, das coisas maravilhosas que Deus fez. Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas ficaram. Com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que eles havias preparado. Puseste as águas divisas que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Versículo 10 agora. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam sua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de uma morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho no rosto e o pão que lhe sustém as forças. Olha que maravilha o Senhor faz. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto a cegonha, a sua casa nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos aganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Maravilha! Agora vamos ler Provérbio 26, versículo 24, 25 e 26, que fala assim: Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Senhor Jesus, quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Misericórdia. 26. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Então agora vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 3, que fala: Cristo é superior a Moisés. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial,
Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Amém? Versículo 4. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança, o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Tenham cuidado. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Versículo 16. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se dignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Por hoje é só. Leitura bíblica concluída, graças a Deus. Amanhã vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 4, que fala a entrada no descanso de Deus pela fé. Essa carta aos Hebreus é maravilhosa também, né? Como todos os livros da Bíblia, nos ensina, nos edifica, nos traz vida. Enfim, é Deus falando conosco. Bom dia, até amanhã com mais a leitura bíblica. Antes de qualquer outra coisa,